Pessoal, o Paulo, acho que não é só para você não, tá? Que você viu aí. Eu penso que é para nós. Tá? Se alguém passa por uma determinada situação, todos nós também passamos. Se alguém se alegra, todos se alegram. Se alguém se entristece, todos se entristecem. Afinal de contas, esse é o funcionamento do corpo de Cristo. Tá? E quero relembrar vocês daquela reunião em que nós íamos tomar a ceia e tivemos aquele embate, né? Foi muito forte, inclusive. E se vocês olharem bem, desde aquela época, nós deixamos de lado, né, a comunhão acerca de tomar a ceia. Tá? E temos pensamentos até diferentes no nosso meio. Tá? A ceia ainda não é uma revelação comum para todos nós. Para uns é um ato simplesmente de uma lembrança. Para outros é um ato de vida. Para outros é um ato de simbólico, entende? E com todo amor que cada um é merecedor, eu gostaria de colocar diante de vocês, né, o que o próprio Cristo fala acerca de tomar a ceia. Tá? De tal maneira que a gente possa buscar em Cristo Jesus uma revelação que possa nos ser comum. Tá? Porque só funcionou para mim e para a Natália lá quando ficou comum. Ou seja, o pensamento era comum a mim e a ela. Aí funcionou. Né? Então, eu quero ler com vocês aqui, me permitam, por favor. Tá? Hebreus 2. Vou começar a ler a partir do 8, tá? Hebreus 2, 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Está falando acerca de Cristo aqui, tá? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão tentados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas,
Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. E quando se diz, ouve, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, serão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Tá? Pessoal, se vocês continuarem lendo aqui, vocês vão ver um tanto de situação. Agora, o que eu quero lhe chamar é justamente o seguinte: a questão de você experimentar. Deixa eu ver onde é que está aqui. Tem uma passagem que fala. Em 1 Coríntios 11, tá? 11, 17. Vou ler aqui. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Tá? Aqui está falando acerca da ceia. E aqui fala bem claro que é uma coisa que nós temos que ter em comum. E, às vezes, nós não estamos tendo um pensamento comum em relação à revelação de tomar a ceia em unidade dentro do corpo de Cristo, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, como uma proposta para nós, a partir dessa nossa conversa hoje aqui, é justamente o seguinte: como que você hoje encara o tomar a ceia, o tomar do pão, o tomar do vinho, né, o tomar da carne e do sangue de Cristo? Como é que você enxerga isso? Esse é o primeiro desafio, você se perguntar acerca disso. Agora, mais do que o que você pensa a respeito, ou o que você acha nesse momento a respeito da ceia, tá? O que é que está no coração do Pai acerca da ceia? O que de fato é para o Pai, né, você tomar do corpo e do sangue de Cristo Jesus? Qual era a intenção divina e qual ainda é a intenção divina? Qual é o processamento do que é que está acontecendo espiritualmente com esse ato, tá? E eu posso adiantar para vocês, mas talvez não, o adiantar do que eu tenho no meu coração não faça tanto sentido quanto o que o Pai pode revelar para você do que ele tem no coração dele, acerca do corpo e do sangue de Cristo Jesus, no ato de você tomar, né? Agora, fazer isso em minha memória, né? Que nem no verso 24, né? Vamos ler o 23 aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão.
E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha mente. Tá? A tradução melhor é essa, não é em memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em minha mente. Tá? Então tem algo aqui que precisa ser algo comum para nós. Temos que ter uma unidade da fé. Então, temos que ter o mesmo espírito, a mesma postura, a mesma mente, a mesma convicção. Tá? Porque eu, desde aquela época que nós tivemos aquele problema, estou carente. Entende? Porque eu tenho visto claramente que a manifestação da natureza de Cristo Jesus em mim, ela se dá pela minha comunhão com cada um dos seus irmãos e por esse ato, né, que para mim não é simbólico, para mim é algo vivo, tá? E aqui fala bem claro, se você comer do pão e beber do sangue e do cálice, né, sem discernir o corpo de Cristo, você está recebendo juízo e condenação para você, tá? Você vê onde é que está escrito isso? Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Tá? Então tem coisas aqui que podem ser um desenlace extremamente eficaz da tua comunhão com Cristo Jesus. E não é algo simbólico, é algo de vida. É algo transmissor de vida. Tá? Então não é algo que... porque talvez você hoje ache dessa forma. Mas eu quero jogar um desafio para você. Será que é o que você acha que está no coração do Pai? Ou será que o Pai tem algo no coração dele que quer te revelar, quer te mostrar? Porque toda vez que eu leio sobre tomar da ceia, eu leio e traduzo para mim vida de Cristo em minha vida. A carne de Cristo em minha carne. O sangue de Cristo em meu sangue. Tá? É o que eu consigo enxergar. Entende? E confesso, eu estou carente, né, desse tipo de comunhão que eu gostaria de ter em comum com vocês. Tá? E não ser um ato simbólico, ser um ato de transmissão de vida. Então, de novo, estou desafiando você a buscar em Cristo Jesus o que é que está no coração de Cristo Jesus, no que tange à celebração da carne e do sangue dele, nesse ato de comunhão. Né? O que é comunhão? É comum união, ou seja, naquilo que nós somos um. Tá? E se nós não conseguimos ser um nessa questão da ceia, né? Alguma coisa está precisando ser consertada em nossas vidas. Então, de novo, é um desafio que eu estou propondo agora para cada um de vocês. Buscar em Cristo Jesus o que é que está no coração dele, no que tange à celebração da ceia. Se é algo simbólico, então tá bom, que seja revelado em comum unidade a todos. Se é algo de transmutação de natureza, amém, que seja revelado a todos. Se é algo que transmuta, que transmite vida, amém, que seja revelado a todos. Agora, que nós tenhamos a unidade da fé e a comum unidade para estarmos exercitando em Cristo Jesus o que de fato é. Tá? Então, para mim, Paulo, o que falta, né, nessa questão que você se sentiu sem a ousadia de poder falar, né, para mim é algo que ainda não virou uma revelação plena no nosso meio, que é nada mais nada menos do que a expressão exata da plenitude de Cristo no seu corpo multimembrado. Tá? E isso vai ser feito quando? Quando nós tivermos o discernimento da ceia como algo que transmite a natureza de Cristo. Tá? Talvez eu já esteja falando para vocês o que está no meu coração. Sim, talvez eu esteja falando. Né? Talvez eu não esteja respeitando vocês ainda. Não, eu quero falar para vocês o seguinte: eu creio dessa forma, tá certo?
Agora, se isso estiver da minha parte equivocado, né, eu desafio de novo vocês. Vamos em Cristo Jesus buscar, porque eu preciso melhorar, entendeu? Eu preciso ser realmente a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Eu preciso ser reconhecido como ministro e dispenseiro dos mistérios de Cristo. E para mim, a participação ou a coparticipação da ceia junto com vocês me torna mais Cristo. Tá? E é o que eu tenho buscado. Tá? Ser mais Cristo sobre a face da terra. Tá? Então, está aí uma proposta que eu gostaria de vocês buscarem. Tá certo? E já vou falar de antemão para vocês. Eu vou me preparar para que o encontro aqui em Baipendi seja nada mais, nada menos que a expressão da plenitude do Espírito de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Tá? Algo que eu não experimentei ainda com relação à mudança de DNA na totalidade em minha vida. Tá? Eu quero aquilo que o Paulo falou, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E para mim o ato de tomar a ceia junto com vocês irá me proporcionar essa situação. Pelo menos eu creio dessa forma, tá bom? Mas se eu estiver errado, que vocês tenham a sabedoria de Cristo Jesus para poder mostrar para mim que eu estou equivocado, tá bom? De novo, vamos arrazoar, tá bom? Estou aceitando, como você falou sobre a ceia, porque para muita gente, igrejas, acha que a ceia santifica, né? Tomar a ceia, no dia de tomar a ceia, é o dia de santificação. Tomando a ceia, comendo o pão e bebendo o vinho, é mesmo ter comido o corpo de Cristo, bebido o sangue de Cristo, e agora você ficou melhor e mais santo. Eu estava vendo outro dia alguém falando, disse que isso não santifica, porque quando os discípulos comeram ali presente com Jesus, Jesus partiu o pão, dividiu o vinho, deu para eles, logo em seguida eles saíram dali, o que vai acontecer? Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, tinha terminado de cear com o mestre, e saíram dali fazendo outro negou, outro fugiram de Jesus quando ele foi preso. Quer dizer, eu pensava nesse sentido, de uma santificação, de uma mudança de vida. Então, a ceia não faz isso. Você não disse isso, eu estou falando do que eu disse. A Santa Ceia não significa que muda as nossas vidas. O que muda as nossas vidas é realmente ver a palavra de Jesus. Comer o próprio Jesus, como sempre, lendo a sua palavra, fazendo o que ele mandou e ensinou, porque não são a ceia, o batismo, essas coisas que santificam. Então, irmã Lourdinha, a senhora está certa quando fala, né, em comunhão de Jesus Cristo com os seus apóstolos. Tá? Agora, eu estou falando de comunhão com Cristo Jesus após a morte e ressurreição dele. Isso. Então, é outra ceia que eu estou falando aqui. Estou falando de uma outra situação totalmente diferente daquilo que os apóstolos experimentaram em Jesus Cristo. Tá? Eu estou falando de uma outra situação, né? De falar que nem Paulo falou, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Agora, essa comunhão, olha bem, é comum união, percebe? Então, se nós temos o mesmo pensamento, nada nos será impossível. Precisamos ter o mesmo pensamento. Então, o desafio é justamente isso. Como poderemos ter em nosso meio o mesmo pensamento? Então, eu estou falando para vocês o que eu acho que é. Tá? Quer dizer que seja isso? Não, eu não quero ir pelo que eu acho. Eu quero ir pelo que está no coração de Cristo Jesus. Entendeu? Então, eu estou desafiando a senhora, desafiando a todos que estão aqui me escutando, para você verificar
diante de Cristo Jesus, a quem você reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, o que é que está no coração dele, caramba? Percebe? E me convencer de que eu estou errado, entendeu? Mostrar para mim que eu estou errado, porque não está no coração de Cristo Jesus o que eu estou falando aqui. Esse sim, aí sim, percebe? Agora, eu quero andar com vocês em unidade de fé. Eu quero andar com vocês em unidade de coração. Eu quero andar com vocês em unidade espiritual. Eu quero ser um com vocês no corpo de Cristo multimembrado. Percebe? Ele é o cabeça das nossas vidas. Ele é o Senhor, ele é o Rei. Percebe? E isso tem que ser comum para nós. E tudo aquilo que ele fala que eu devo fazer, que eu devo executar, tem que ser em comunidade com vocês. Não adianta eu ter um pensamento divergente do da senhora. Percebe? Que não é nem o meu pensamento e nem tampouco da senhora que está certo. Agora, se nós buscarmos em Cristo Jesus o que ele está pensando, ou seja, fazer isso para que a mente dele esteja em nossas mentes, amém. Esse é o ponto-chave. Né? Então, essas aparições, esses acontecimentos, essas limitações que nós ainda estamos vendo em nosso meio, cairão por terra. Afinal de contas, a perfeita unidade, a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, né? A manifestação da plenitude de Cristo que habitará no seu corpo multimembrado, né? E habita por fé em seu corpo multimembrado, que nós já estamos vendo, né, por fé, né, essa integração de DNA, tá? Isso é o desafio. Ou seja, é essa comunhão que eu estou falando, é dessa ceia que eu estou falando, tá? Fazer a ceia na mente de Cristo, não é na memória de Jesus Cristo. Estou falando da fazer na mente de Cristo Jesus. Percebe? Ele em nós, sendo a expressão exata do ser que ele é. Então, esse é o desafio. O que é que está no coração de Cristo Jesus com relação à ceia? Então, o que a senhora pensa, o que eu penso, o que cada um de nós pensamos, não interessa, percebe? Eu não estou falando para defender a minha tese, e nem tampouco quero escutar a sua tese. Eu estou querendo ver em Cristo Jesus, em unidade, qual é a verdadeira manifestação de Cristo Jesus no que tange a tomar a ceia em unidade do seu corpo multimembrado. Topa o desafio, minha irmã? De buscar em Cristo Jesus o que ele tem no coração dele? Claro, com Hein? certeza. Com certeza. Ótimo. Nada nos será impossível daqui para frente. Posso contar uma experiência de ceia? Eu e Rejane, a gente toma a ceia. Só eu e ela. Eu tomo a ceia sozinho. De vez em quando ela está no Recife, às vezes eu tomo a ceia sozinho. Porque para mim a ceia não é um símbolo. Eu entendi o que o Ronaldo passou e eu não sei se é isso que eu penso que é o certo também. Mas existe algo fortemente espiritual por trás da ceia. Né? Quando a irmã Bia falou da ceia dos apóstolos, que Judas saiu para trair, irmã Bia, naquela ceia era um símbolo, ali era um símbolo. Por quê? Jesus estava mostrando aos apóstolos algo que iria acontecer e que eles só iriam ter revelação quando o poder do Espírito Santo descesse sobre eles. Eles não tinham noção do que estavam fazendo. Mas Jesus já falou, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Né? É interessante que a ciência nos ajuda em muita coisa. A ciência diz o seguinte, você é aquilo que você come. Vocês já ouviram falar isso? Ou não? Então, aí o médico chega e diz, o que é que a senhora está comendo? Ah, estou comendo óleo, gordura, pastel. Aí ela disse, então, suas veias vão entupir, seu coração um dia vai parar, você vai ter diabetes, porque você é aquilo que você se alimenta.
Nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos. Aí o médico diz, coma mais saudável agora, coma fruta, coma verdura, porque você vai eliminar o mal e vai absorver coisas boas para o seu organismo, que vai trazer saúde. O que é que nós estamos fazendo quando nós tomamos a ceia? Nós estamos nos transformando em Cristo Jesus, através do seu Amém. corpo, que nós simbolicamente comemos, e aquilo vai se tornar o que nós queremos que seja. O corpo, nós estamos comendo Cristo Jesus, estamos alimentando dele, estamos nos transformando nele. Quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo, eu te aceito, Cristo Jesus, e eu estou me transformando naquilo que tu és. Né? O que é que o sangue fez conosco? A gente sempre fala muito do pão, né? O pão, mas o que é que significa o sangue? Para mim, o sangue significa a libertação de todo o meu passado, para que eu pense só no futuro. É o que Paulo falou e o que o Ronaldo falou, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que é que o sangue fazia? Lá no Egito, eles pegaram o sangue, botaram no umbral e evitou a morte. Quando o anjo da morte passou, onde tinha o sangue, ele não foi. Nós estamos tomando sangue e nos libertando da morte. Estamos nos transformando. Quando comemos o corpo em Cristo Jesus, corpo, estamos transformando o nosso DNA no DNA dele. Eu me alimento dele, quando eu me alimento dele, eu estou me transformando nele. Eu estou tirando todo o mal, toda a gordura que eu comi, do mundo até agora, estou me alimentando dele, estou dizendo a ele, eu te aceito, Cristo Jesus. Venha e se torne em mim a tua plenitude. Quando eu tomo sangue, eu estou dizendo, eu me liberto de todo o passado e de todo o pecado. Esse sangue cobriu, já não existe mais o Paulo do passado, mas existe o Paulo que Cristo Jesus está transformando. Então, essa é a ideia que eu tenho de ceia, né? Há uma transformação. Isso no mundo do espírito e no mundo físico também. Eu estou me transformando em Cristo Jesus. Todo aquele mal está saindo. Então, de vez em quando, eu e a Regina, a gente toma ceia. Eu e ela sozinho aqui. Né? Declaramos isso. E às vezes eu tomo sozinho. Né? Agora, eu gosto muito quando o Ronaldo fala a unidade. Né? A gente está buscando essa unidade. Hoje a reunião fala de unidade, fala de sermos um em pensamento, em atitude. Quando nós tomamos a ceia juntos, o que é que nós estamos dizendo? Nós aceitamos ser o corpo de Cristo multimembrado. Eu aceito ser transformado nesse corpo de Cristo. Quando eu tomo o cálice do sangue junto com vocês, eu estou declarando isso também. Eu deixo todo o meu passado para trás e sigo em busca do conhecimento pleno de Cristo Jesus. Né? Então, esse é o meu pensamento da ceia. Né? Posso estar até errado, enganado, né? Ou pode ter outras revelações que vá acrescentar nessa revelação, como a gente falou, né? Um tem uma coisa, outro tem outra, quando junta vai dar 100%. Né? Então, talvez não exista só uma revelação, existem várias coisas que juntas vão trazer 100% da revelação do que é a ceia para nós. Mas concordo e sinto falta disso, né? Inclusive, tem uma vez que a gente até tentou e fez, né? A ceia na nossa reunião, cada um na sua cidade, na sua casa, né? Mas perfeito. Acho que isso tem que prevalecer no nosso meio, né? A gente buscar essa revelação de Cristo Jesus sobre a ceia e concordo em fazer lá em Caxambu, né? Já estou me preparando para isso, né? Mas acho que a gente pode fazer individualmente, tendo a revelação, cada um na sua casa, até sozinho, não tem problema, né? Ou em unidade com alguém que você ame e que crê como você, né? Tomando os dois juntos. Né? Mas essa é a experiência que eu tenho de ceia. Eu ainda tomo a ceia junto com a Jane e às vezes sozinho, né? Então, não acho que seja somente um símbolo, mas existe algo no mundo do espírito que vai trazer transformação até para o nosso corpo físico mesmo, né? Como eu falei, estamos transformando o nosso corpo físico no corpo de Cristo. Amém? Essa é uma ideia minha, né?
É como o Ronaldo falou, isso não é a verdade, a absoluta verdade, isso é o que eu creio, que eu estou andando, né? Mas, Papai do Céu trazendo novas revelações, a gente vai caminhar junto disso daí, né? Então, precisa que o Espírito Santo venha, o Espírito Santo Cristo Jesus, e nos revele realmente a função da ceia nesse novo andar que nós estamos caminhando, né? Essa nova revelação do corpo multimembrado de Cristo Jesus. Gente, eu acho que toda a base do que nós estamos nos tornando vem dessa revelação do corpo multimembrado. Isso é fundamental, isso é tremendo. A unidade tem que existir, como o Ronaldo falou. Precisamos ser um em pensamento, em atitudes, em crença, né? E aí isso vai trazer 100% do aperfeiçoamento do corpo de Cristo, né? Então, mas isso o Espírito Santo vai trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, né? É como o Ronaldo falou, vamos buscar de Cristo Jesus o que é que significa, né? E vamos trazer essa unidade para esse assunto, a ceia e todas as coisas que nós estamos buscando nele, né? Amém por isso. E concordo com você, Ronaldo, quando você falou que da libertação, né? Eu achava que era uma coisa pessoal para mim, mas eu vejo que realmente é para o corpo multimembrado, para a gente se libertar, para a gente começar a realmente expressar Cristo Jesus, né? As pessoas verem Cristo Jesus em nossas vidas, em nossos atos, né? Pregarmos com as nossas atitudes, né? Amém por isso. Amém.